No tempo da lei, quando Deus deu a lei ao seu povo Israel, eles tinham certeza do que eles deveriam fazer no caso do... quando transgredissem a lei de Deus, quando pecassem, porque o pecado é a transgressão da lei. Então eles tinham certeza absoluta, quando pecar, teriam que fazer aquilo que estava escrito na lei. O sacrifício de um animal, de acordo com a lei de Moisés. Mas hoje, no tempo da graça, não no tempo da lei, o servo ele não sabe, ele não tem certeza de nada. Ele não tem certeza se ele está salvo, se ele vai para o céu, quando que ele vai, de que maneira. Ele não tem certeza, como se a Bíblia não dissesse nada. Mas a respeito da salvação, a Bíblia é clara nesse sentido. Ela diz, apóstolo Paulo, o único que nos dá a certeza da salvação hoje, através da nossa fé, pela graça de Deus, através da nossa fé na obra consumada do Senhor Jesus Cristo, segundo Efésios capítulo 2, versículo 8, 9. Pela graça sois salvos. Pela fé, sem as obras da lei. Isto não vem de vós, vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie perante Deus. É claro. Está ali, salvo pela graça de Deus, através da fé somente, sem as obras da lei. Mas o crente mesmo, o servo, ele não acredita nisso, que isso é o suficiente. Então ele faz todas as coisas. Então, sendo assim, a Bíblia hoje era um livro de história para muitos que conta uma história de um tempo passado e que está acabado, já não tem mais nada a ver, e para outros é uma história de que vai acontecer ainda. Então, ninguém entende nada. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza, sendo crente ou não sendo crente. O homem hoje ele é salvo pela graça de Deus, favor imerecido, através da obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 3 diz, Paulo escreve a situação do homem perante Deus, que todos pecaram, todos, não há um justo, um sequer. E ali não está falando de não crentes, está falando de todos, o homem, todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. E para Deus não há diferença para a salvação, no contexto deste capítulo. Romanos 3, versículo 21, 22, que fala da justificação pela fé, a fé de Cristo, que é para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença para Deus em relação à salvação depois da obra consumada do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas hoje o homem acha que ele é salvo porque ele crê em Cristo, Cristo morreu pelos pecados dele, né? Mas o que nasceu antes de Cristo não tem salvação, porque Cristo não morreu por ele. Cristo pagou pelos pecados de todo o mundo, de todo homem, não só dos que creem, mas também dos que não creem. Porque todos estávamos mortos em pecados e delitos, éramos inimigos. E Cristo não perguntou, Cristo, Deus, não perguntou a ninguém, você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Não. Cristo cumpriu a sua obra, o pagamento da dívida, independente se o homem creia ou não, porque há um processo para a salvação que vem de Deus. Hoje nós somos salvos pela graça, não temos nenhum julgamento, pela graça de Deus. Favor imerecido, graça, mais nada, apenas crer, segundo o que está escrito. E aqueles que não crêem serão salvos. Há um processo que Deus salvará esta pessoa, né? Estes homens, os que nasceram antes de Cristo, os gentios antes de Cristo, os egípcios, os romanos, os sírios, todos. Mas o que eu quero falar hoje é a respeito de uma doutrina que é falada há muito tempo atrás, que ninguém tem certeza, nada também. Porque assim, a Bíblia nos dá certeza daquilo que nós lemos.
aquilo que não está na Bíblia, a gente não pode fazer uma doutrina e ficar esperando que aquilo aconteça, né? É o arrebatamento da igreja. Então é uma confusão no tal de YouTube, né? Porque uns não têm arrebatamento secreto, o outro tem, o outro... Não, é antes da grande tribulação, o outro não, é depois, o outro não, é no meio. Mas é a abençoada esperança nossa, do crente, é que Cristo volte, nós sejamos tirados daqui antes das dores de parto, da grande tribulação, né? É a esperança de todo crente. Mas não há base bíblica de datas, de época. Quando será o arrebatamento? Uns dizem, é secreto, outros não, não é secreto. Bom, se não é secreto, então todo mundo vai ver, né? O mundo inteiro vai estar olhando para cima. Quanta gente subindo, os mortos saindo da sepultura, o povo, a sepultura abrindo, os mortos levantando para o céu. Todo mundo inteiro vai ver. Vai ser uma barbaridade, um absurdo. Não é secreto. Paulo não disse que se é secreto ou se não é secreto. Ele só disse, né? Seremos arrebatados, encontraremos com os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro nas nuvens, a encontrar Cristo nos ares. Então seremos tomados, seremos levados. Mas não é uma doutrina de quando será. Se é antes, se é depois ou se é no meio. Há passagens na Bíblia do apóstolo Paulo que fala do arrebatamento. Uma só que fala de arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ou 18, Paulo escreve que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os mortos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a passagem que fala do arrebatamento, a única que fala do arrebatamento. Porque a outra passagem é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. Mas aí já não fala mais de arrebatamento. E também não fala da ressurreição dos mortos em Cristo. Mas fala de uma transformação. E fala de uma ressurreição dos mortos. Porque antes dessa passagem, ele fala que, né, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Desta maneira, todos terão que ser transformados. Os mortos já ressuscitarão incorruptíveis, porque morreu uma vez, ele não vai nascer para morrer de novo, não vai nascer pecador. Porque só morre uma vez. Ah, mas tem a segunda morte. Bom, isso aí vai em entendimento de cada um, né? Tem a segunda morte, né? Segunda morte para quem? Para o pecador? Se o próprio livro de Hebreus escreve que está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois vem o juízo. Não, mas ali fala da segunda morte. Não tem... Então a palavra entra em contradição, né? Mas este não é o objetivo. O objetivo é o arrebatamento, né? Quando será? Ninguém sabe. Porque Paulo não escreve na carta, segundo Tessalonicenses, aqueles que têm que ser tirados, que é o Espírito Santo. Ele diz que um tem que ser tirado. Para que o homem do pecado se manifeste. Tem que ser tirado antes para que ele se manifeste. Então, o crente entende que é o Espírito Santo. Não, lógico, ele só pode ser detido, o anticristo só pode ser detido pelo Espírito Santo, por Deus. Mas ali não está escrito literal, é o Espírito Santo. Diz, um tem que ser tirado. E baseado nisso, todo mundo espera que seja o Espírito Santo que tem que ser tirado, então automaticamente o corpo de Cristo tem que ser tirado. Mas não está escrito. Se não está escrito, a gente não pode fazer disso uma doutrina, mas o mundo cristão espera que seja antes dos 7 anos de tribulação do profeta Daniel. Encontraremos com Cristo nos ares, segundo esse versículo. Significa que Cristo descerá nos ares, não nas nuvens, não na terra. E nós subiremos e encontraremos com eles. Muitos dizem que depois desceremos. Sobe para as nuvens, depois desce para a terra para reinar 1000 anos. Outros dizem que não é assim. Uns dizem que o arrebatamento é só no final da grande tribulação, depois que passar toda a miséria
que Cristo, literal, desce nas nuvens, todo olho o verá, segundo a palavra, até aqueles que o traspassaram. Cristo virá com manchas, suas vestes brancas salpicadas de sangue, né? Pisará o Monte das Oliveiras e reinará, então, por 1000 anos com seu povo judeu. Se a igreja vai estar no reino milenar de Cristo, uns dizem que não, outros dizem que vai. É uma doutrina também que ninguém sabe. Por quê? Porque Tessalonicenses fala que encontraremos com Cristo nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Se a igreja não pode reinar com Cristo, ela vai estar com Cristo no reino milenar. Não reinaremos como sacerdote, porque sacerdote é só o povo judeu. Reino sacerdotal, como Deus disse, né, a Moisés, né? Não a igreja. A igreja não tem nada a ver com sacerdote, com reino sacerdotal. Não foi dado nenhum mandamento para os gentios. Estaremos com Cristo no reino milenar? Sim, porque diz que estaremos com Ele sempre. E a passagem de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que fala da transformação do corpo, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Porque ali o Paulo não fala de um arrebatamento, fala de transformação. E quando será essa transformação? Pelo que a gente entende, é no final do reino milenar, o reino do milênio. Por quê? É aí que depois disso já não haverá mais morte. Tudo terá que ser cumprido. Quando Cristo entregar o reino a Deus, já não haverá mais nada. Depois que ele sujeitar todas as coisas a seus pés, segundo a palavra, o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas antes disso, né, todos têm que ser transformados, segundo o versículo, né? Aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Aí se cumprirá a palavra escrita. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu jargão? Porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Aí já não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Se não há mais pecado, não haverá mais morte. E já não haverá mais inferno, nem lago de fogo também. Não haverá mais nada, porque entra a eternidade com Deus. Então essa passagem de 1 Coríntios não se refere ao arrebatamento da igreja. Se nós lermos e entendemos as duas passagens, 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, que são versículos diferentes um de outro, de tempos diferentes. Mas as pessoas pegam os dois juntos, fazem um mesclado e vamos embora. Vamos sair daqui antes, num piscar de olho, seremos transformados ao som da última trombeta. Mas a nossa esperança é que seja antes, né? Esperança, como diz um ditado, é a última que morre, né? Mas não é nesse caso, porque o arrebatamento é a abençoada esperança da igreja, do crente, né? Estar com Cristo, não sair fora da grande tribulação, ser livre de toda doença, de toda coisa deste mundo. Esse não é o propósito da abençoada esperança. A abençoada esperança é Cristo, é estar com Cristo. Então, seja antes, seja depois, seja no meio, seja durante, não importa. A abençoada esperança é Cristo, é estar com Cristo. Foi para isso que Cristo morreu, né? Morreu por todos, por todo mundo. Pagou a dívida. Aquilo que Adão fez, Cristo desfez. Cristo reconciliou. Deus reconciliou em Cristo todas as coisas dos que estão no céu e na terra. Todos pagou a dívida do pecado de todo homem, significa que todo homem vai estar no céu. Ou não. Mas ele pagou a dívida de todo mundo, o povo já não tem mais pecado. Ou ficou pecado para trás ainda? Qual é a boas novas do Evangelho? Para alguns? Só para os crentes? Ou é para o mundo? Quando o anjo apareceu aos reis magos, né? Boas novas para o mundo. Nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador do mundo. O Cristo, Salvador do mundo. João Batista, quando pregava no deserto. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não que tira o pecado daqueles que o crê somente, mas do mundo. Cristo
próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Esta é a boas novas do Evangelho, que é a obra de Cristo. Salvar o mundo. Salvar o mundo, não condenar o mundo. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas entrou o pecado e o homem virou o que é. E quando Cristo reconciliou com ele todas as coisas, voltou ao estado original. A criação do jeito que Deus fez. Mas estamos ainda no pecado, claro. Cristo ainda não sujeitou todas as coisas a seus pés. Ainda tem 1000 anos pela frente o reinado de Cristo. Depois a morte será aniquilada, como diz a palavra. Já não haverá mais nada. Eternidade com Cristo, como era antes. Antes da formação do mundo, da criação do homem. Agora, se você acredita no lago de fogo por toda a eternidade, é triste, né? Porque aqueles que estarão no lago de fogo por toda a eternidade, o tormento subindo na presença dos santos anjos e do Cordeiro, então Cristo não estará com os salvos na eternidade, porque ele estará prestando atenção ali na sua criatura, né? É bíblico, está lá. Agora, se você entende que tudo será exterminado quando Cristo sujeitar todas as coisas a seus pés, já não haverá mais morte, inferno, lago de fogo, mais nada, mais eternidade com Deus, do jeito que Deus criou antes, porque Ele é o Criador de todas as coisas, ou Ele vai perder para a morte, vai ter pecado, vai ter tormento eterno. É um absurdo, mas então é isso, né? A maravilha da graça de Deus, as boas novas do Evangelho, Cristo, o Salvador do mundo, para os que creem e para os que não creem. E basta crer somente hoje. No tempo da graça, você tem todas as bênçãos espirituais. A tua vida já está escondida com Cristo em Deus e nada mais pode te separar do amor de Deus. Apenas pela fé, simplesmente. Mas se você não crê também, como Cristo disse, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E você estará lá, junto com todos os demais. Vai passar por um processo? Vai. Um castigo? Vai. Purificação? Vai. Mas o que importa é o final. Vida eterna com Cristo, porque Ele pagou o preço por todo mundo.